Professor Cristóvão do Espírito Santo é um comentarista político, é advogado, comentarista político, um especialista em política nacional e internacional e é uma pessoa que eu tenho aprendido muito com ele. É o meu professor de política nacional e internacional. Bem-vindo, professor Cristóvão do Espírito Santo. Boa noite. Boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui com você. Um privilégio, né? Quero agradecer o convite, saudar a nossa audiência e que, debaixo da proteção de Deus, tenhamos um excelente programa. O que o senhor acha? E essa semana, essa segunda e terça-feira, quase as Forças Armadas, como os senadores não estão agindo, eles são o freio do Supremo, as Forças Armadas quase entraram. Qual a sua avaliação, seu ponto de vista, professor Cristóvão? Não, na verdade, Luiz, são vários fatores, né? Eu vou tentar ser objetivo, porque esse é assunto de um seminário de um mês. Mas vamos tentar ser objetivos. Primeiro ponto, o Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, vou fazer uma análise sem paixão nenhuma. Depende do que eu penso, o que eu acho. Vou analisar friamente. O Jair Bolsonaro, ele galvaniza um sentimento de resistência da civilização brasileira e humana. Em que sentido? Ele ainda é um político raríssimo nos dias de hoje, no mundo ocidental, que defende família, que defende pátria, que defende valores cristãos, né, a cultura judaico-cristã. Depois da derrota do Trump nos Estados Unidos, o que sobrou no mundo de resistência, de peso, porque o Brasil, apesar das críticas que recebe, é um país geopoliticamente importante, porque sem ele não tem nova ordem mundial. Ele é o país que alimenta 1,5 bilhão de pessoas mundo afora, usando uma fração das suas terras agricultáveis. Isso é formidável. E é importante no aspecto geopolítico, ainda mais nos dias de hoje, em que eu tirei como player do agronegócio a Ucrânia, que é um grande produtor de grãos, e tirei a Rússia, também um grande produtor de grãos e outras commodities. Então o Brasil, mais do que nunca, ganhou mais peso geopolítico. E o Jair Bolsonaro, que comanda o país em tese, pelo menos deveria comandar, com plenitude, ele representa esse símbolo de resistência da civilização humana contra uma elite global que tem tentáculos no Brasil, que usa a esquerda local e mundial como uma ponta de lança para avançar sua agenda, que se chama Great Reset, que se chama governo mundial, e que não aceita que existam mais políticos como Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Os senadores, alguns, se aliaram com Bolsonaro, mas uma grande parte tem muito receio de assumir uma postura de enfrentamento dessa nova ordem mundial que quer se impor. Às vezes não de forma muito consciente, às vezes com um pouco de inconsciência, mas ele sente que se ele se colocar ao lado do presidente, muitas forças levantarão contra ele. A imprensa, a universidade, isso vale para governadores, isso vale para políticos. Então Jair Bolsonaro é uma espécie de patinho feio no cenário político mundial que já foi vendido para essa ideia de governo mundial. E os senadores muitas vezes refletem isso. Sem contar que muitos senadores, alguns são advogados inclusive, têm processos altíssimos no Supremo tramitando, têm processos pessoais, respondem no Supremo por determinadas situações ilícitas, não tem interesse em provocar o Supremo, porque já viu que o Supremo age de uma maneira não imparcial, não é? Você vê claramente que o Alexandre de Moraes já extrapolou todos os limites. A coisa dele com o Bolsonaro já é pessoal. A coisa dele com esses jornais que ele persegue já é pessoal. Você não tem como nem discutir. Esses dias recebeu uma crítica do próprio Barroso. O Barroso, que sempre foi um aliado de Alexandre de Moraes, fez críticas ao Alexandre de Moraes. O Fux fez críticas. Quer dizer, então já se percebe que ele deixou a parcialidade lá há muito tempo e está agindo mais motivado por questões pessoais. Então, por tudo isso, muitos senadores e outros políticos não querem se envolver. Alguns têm coragem de se envolver, mas a maioria não tem. Ou porque já abraçou essa nova ordem mundial, de forma direta ou indireta, ou porque tem receio de problemas com o Supremo também, ou porque o caso Daniel Silveira amedrontou a todos, porque se fazem isso com um deputado federal com imunidade, o que farão com o resto? Nós já estamos vendo no Brasil, inclusive, depois podemos falar sobre isso, a destruição da imunidade parlamentar. Aqui em hoje tivemos 2 incidentes nos últimos dias, não sei se você teve essa informação, vale a pena a gente comentar depois sobre isso. Bom, olha como é bom ouvir o professor Cristóvão, como a gente aprende, você pode fazer a sua pergunta aqui, deixa a sua pergunta aqui no canal, no Ponto de Vista. Ele é esclarecedor, ele fala de forma clara, objetiva, em poucas palavras e delineia. O senhor falou dos senadores, né, advogados. É correto que afirmar que
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque existem vários pedidos de impeachment, inclusive um deles é de um senador goiano aqui, o senador Luiz do Carmo, era do MDB, agora está no PSC, e ele é um dos que protocolou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas é exemplo de Davi Alcolumbre, o novo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, também senta aí em cima e não põe para votar. O presidente é que põe para votar. Então, ele não põe para votar porque ele tem interesse no Supremo, ele seria realmente advogado em Minas Gerais, tem uma banca muito pesada, muito rica em Minas Gerais, e é o advogado da Vale, a Vale do Rio Doce, a Vale, que tem interesses em julgamentos importantes no Supremo Tribunal Federal, e ele estaria se beneficiando, fazendo essa dobradinha com o Supremo, porque hoje eu vi uma declaração dele, hoje eu vi uma declaração dele, porque o presidente do Brasil foi para Guiana, eu não sei para onde está o vice-presidente, o Mourão, mas ele assumiu interinamente, né, o presidente do Senado. E aí ele disse coisas assim que pareciam mais garoto de recado do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado virou garoto de recado do Supremo Tribunal Federal. Sua avaliação, seu ponto de vista? Não, vamos lá. Como eu disse, você tem um comprometimento de vários parlamentares, inclusive senadores, com o Supremo. Alguns porque têm alguns interesses pessoais, profissionais, outros porque tem problemas com a justiça realmente, ações penais, questões de improbidade, e muitos não querem enfrentar o Supremo por isso. Eu acho que no caso dele, independente dessa questão dele ser sócio de uma banca de advogados em Minas, ser advogado da Vale, no caso de Mariana, não é o caso de Brumadinho, a informação que eu tenho é que ele foi sócio do escritório que cuidava dos interesses da Vale no caso de Mariana. E tem uma discussão de 8 bilhões lá no Supremo, para o Supremo decidir. Isso é o que eu sei. Não sei se ele se desvinculou desse escritório, se ele ainda tem esse interesse, eu não posso afirmar isso. Agora, eu acho que independente dessa questão, o que mais pesa é tomar uma posição. Quer dizer, ele teria que convencer os demais senadores, teria que se colocar ao lado de um presidente que é atacado 24 horas pela imprensa, e com certeza os canhões se voltariam contra ele também. Então tem que ter muita coragem para você nadar contra uma correnteza. Quer dizer, existe uma correnteza cultural, de transformação cultural, para impor no mundo essa agenda totalitária, desumana, que é a agenda do Great Reset, do governo mundial, em que as soberanias nacionais não valem nada, em que as decisões individuais também não valem nada, direitos individuais não valem nada, em que o Estado Democrático de Direito não serve para essa nova ordem mundial que está se estabelecendo, porque o que está em jogo é o Estado Democrático de Direito, né? Isso não tem dúvida. Tem que ter coragem para enfrentar isso aí. Ele tem essa coragem pessoal. Nós vimos o André Mendonça, que foi o terrivelmente evangélico, foi indicado por confiança do governo federal, como seria um homem que transformaria o Supremo, pelo menos nos seus votos individuais, uma decepção total. Por quê? Porque tem que ter coragem para enfrentar essas coisas. E a coragem é um dom transcendente, a pessoa tem que ter isso nela. A gente poderia tentar justificar porque o sujeito tem um processo. Não, a questão é mais profunda, ela é filosófica. É a coragem individual para fazer o que é certo, para fazer o que é justo, não é? Se colocar na linha de frente, como o presidente tem feito. Fala o que quiser do presidente, mas ele defende os pontos de vista dele, insiste. Eu me lembro, durante a pandemia, foi a única autoridade de peso no Brasil, isso é indiscutível, goste dele ou não, que defendeu o tratamento das pessoas na fase inicial da doença, defendeu uma mudança de estratégia, que se preservasse os empregos, parasse com esses lockdowns irracionais que todos os governadores fizeram, todos os prefeitos fizeram. Ele foi a única que foi contra. E o povo sabe disso. O povo sabe disso. Então esse resultado eleitoral que ele está tendo agora não é por acaso. E muitos governadores estão aí correndo atrás do prejuízo e não estão conseguindo. Pelos erros que cometeram durante a pandemia, que ele não cometeu. Porque ele tem essa coragem pessoal, que é dele. Você pode criticar se ele fala palavrão, se ele é agressivo, se você não gosta da ideologia dele, fala, tudo bem. Mas que é um homem que tem coragem pessoal, ele tem. É verdade. Que ninguém aguentaria o que ele tem aguentado nesses anos todos. Ele está aguentando, apesar de tudo. Um pente fino passando na vida dele todo dia. Então, quer dizer, essa é a realidade. Agora, poucos homens públicos no mundo, não é no Brasil não, é no mundo, têm essa coragem de assumir essa postura beligerante contra essa nova ordem mundial, contra esse governo mundial que quer se instalar, e o Bolsonaro é uma dessas pessoas. Os demais entes da República, que representam os poderes, a maioria não tem essa coragem, essa que é a verdade. Professor Cristóvão Vidal, bem-vindo aqui pela sua participação.
o José Maria Araújo deveria ter um Supremo Tribunal Militar. Parece que nós temos, né? Inclusive, esse Supremo Tribunal Militar quase entrou em campo essa semana, a gente vai explicar. O ministro Alexandre de Moraes desrespeitou, está desrespeitando, não vai respeitar o indulto que Bolsonaro deu ao deputado Daniel Silveira, mandou colocar a tornozeleira, multou, juntando dois bancos aí que ele tinha conta, mais de R$ 500 mil foram bloqueados do deputado. Pode multar deputado? Parece que se o preso, por exemplo, um preso quebrar a tornozeleira, ele parece que não é multado no Brasil. Como é que funciona esse negócio? De forma clara, Alexandre de Moraes está desrespeitando o indulto, professor Cristóvão? Não, na verdade, eu não vou nem usar a expressão que alguns colegas meus usaram para essa questão, em relação ao que fizeram com o indulto. O Alexandre de Moraes ignorou completamente o indulto. Ele não está nem se importando, ou reconhecendo que ele existe. Ignorou por completo. E é claro que dentro dessa imprensa militante, você já tem uma série, entre aspas, especialistas. Os mesmos especialistas que nos trancaram por 2 anos, né? A prefeito sanitário, já tem especialistas condenando o indulto, dizendo que ele é inconstitucional, e aquelas coisas todas que a gente já escutei todo dia. Então ele está desrespeitando, sem dúvida. Outra coisa, a Raquel Dodge, antes de terminar o mandato dela como Procuradora-Geral da República, ela atacou o inquérito. Ela foi contra o inquérito. Perdeu no Supremo, inicialmente, mas foi contra. Disse, olha, isso aqui é inconstitucional. Ele não pode ser juiz, delegado, promotor, vítima, funcionar no mesmo inquérito. É claro que ele vai ter um enviesamento. Ele vai perder a imparcialidade dele, como perdeu, está a olhos vistos. E ela foi contra. Qual foi o grande erro? E às vezes a gente não vai na origem do erro. Independente da postura do Alexandre, que já é condenável, quem mais errou nesse processo foi o Aras. O Aras deveria continuar o trabalho da Raquel Dodge e ter atacado o inquérito na sua essência, pela inconstitucionalidade do mesmo. Não existe fake news no Brasil. A Lei de Segurança Nacional não existe mais. Então, quer dizer, tem uma série de irregularidades que já foram apontadas nesse processo inúmeras vezes, que são sumariamente ignoradas. Por quê? Aí vem aquela coisa do Michel Foucault, eu tenho poder e o poder será o poder. Não interessa o que eu vou fazer, eu tenho poder, não tem ninguém acima de mim e eu vou fazer o que eu bem entender. E é o que está acontecendo no Brasil hoje. Agora, questão das Forças Armadas. Você citou o Superior Tribunal Militar que existe, o STM. Qual que é a ideia que se cogitou em alguns meios? Não que eu concorde com isso, mas a ideia é a seguinte, é transferir a competência provisoriamente do Supremo para o Superior Tribunal Militar. Eu espero que ali não tenha nenhum Alexandre de Moraes também para fazer as mesmas barbaridades. Como é que é? Repete, deixa eu ver se eu entendi. Como é que é? Qual seria a ideia? Transferir as competências do Supremo, pelo menos pontualmente, em alguns casos ao menos, para o Superior Tribunal Militar. Essa é a ideia. Só que assim, isso nunca foi feito. Que é possível? Não, isso é inédito. E isso, o TSE, inclusive, parece que vai divulgar os documentos pedidos aí pelas Forças Armadas. Se isso começar a acontecer, parece que já a gente tem esperança de ter transparência nas eleições, porque o TSE não é independente, porque ele é um braço do Supremo Tribunal Federal e nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal trabalha abertamente para a esquerda. Ok. Mas o senhor acha que isso é possível? Porque o Supremo abertamente hoje trabalha para a esquerda, ninguém tem dúvida disso, e transferindo parte da competência para o STM, o Superior Tribunal Militar, o militar ele serve o Estado. Né? Para o Supremo não seria muito bom, porque o Supremo perderia o poder político, né? A Casa Jurídica, que só está agindo como um poder político. O senhor acha que isso realmente é possível? Porque isso nunca aconteceu no Brasil, né? Não, eu acho que isso aqui foi uma coisa cogitada. Nem sei se é o melhor caminho. Não estou discutindo se deve ou não fazer. Não estou dando opinião sobre isso. Juízo de valor. O que eu estou dizendo é que foi uma coisa que foi cogitada. É uma situação tão esdrúxula, tão absurda no aspecto jurídico, e é difícil achar uma solução. A própria Constituição não tem uma solução para isso. Em tese, teria que seria o Senado a agir como deveria ter agido muito antes. Nós tivemos pedido de lava-toga, que foi ignorado, de impeachment e assim por diante. Tudo isso foi ignorado pelo Senado. Se tivesse agido lá atrás, há 2, 3 anos atrás, talvez não chegasse na situação que nós chegamos. Então, quem tem que agir constitucionalmente é o Senado, não está agindo. Aí, numa situação totalmente inusitada, está se cogitando o artigo 142, que as Forças Armadas teriam competência para agir, que é uma coisa também discutível, mas é uma situação tão difícil, tão desesperadora, que se parte desse tipo de medida.
Agora, é bom lembrar o seguinte, ainda que se adote uma medida extrema dessa, que eu não estou recomendando, mas ainda que se adote uma medida dessa, vocês já imaginaram a repercussão que isso vai ter no exterior? Quer dizer, o Brasil vai virar uma Rússia. Né? Vamos sofrer bloqueios, sanções, e assim por diante. Vamos tornar um pária do mundo. É o que vai acontecer, não estou dourando a pílula. Agora, para nós brasileiros, vale a pena pagar esse preço? E quais são os desdobramentos disso? Nós vamos ter uma imprensa 24 horas batendo nisso, contra isso. A universidade, né, os sindicatos, nós vamos aguentar esse tranco? O governo vai conseguir resistir a tudo isso? Na Bolívia, não sei se vocês se lembram, Evo Morales chegou a ser mandado para fora do país, exilado. Foi. A presidente tentou fazer algo durante alguns meses, tentou fazer um bom trabalho, terminou preso, está preso até hoje, tentou suicídio umas 3 vezes na cadeia. E o Evo Morales hoje comanda a Bolívia novamente. Foro de São Paulo. O Evo Morales é um dos braços do Foro de São Paulo na América Latina. Na América então, do Sul, assim, ela tentou, chegou a tirá-lo tudo e deu tudo errado. Não estou dizendo que não tem que tentar alguma coisa, estou dizendo que a situação é gravíssima. Por quê? Porque nós estamos diante de uma revolução socialista consumada. Ela está consumada. Eles controlam a universidade por completo. Isso é fato. Só um professor dos mais cínicos, um reitor dos mais cínicos, negaria essa afirmação minha. Quem controla a universidade no Brasil são as decisões federais de ensino superior, todas elas. Todas. Quando Dilma Rousseff foi candidata, todos os reitores da Universidade Federal foram lá prestar continência a ela e apoio à candidatura dela. Foram mais de 50 reitores. Então não dá para negar esse enviesamento da universidade. Todas elas estão enviesadas em nível federal e até estadual. Isso é um fato. Isso é um fato. Está consumado. A grande imprensa, na sua totalidade, as grandes redes de comunicação estão todas comprometidas com essa causa socialista revolucionária. Todas estão. A preocupação essa é a realidade. A preocupação do brasileiro não é com o voto. Porque o senhor viu hoje aí o Bolsonaro como foi recebido na Guiana. É impressionante. Onde Bolsonaro vai, na Itália, alvoroço. No Japão. Itália, no Japão, na Rússia. Mas só um parênteses, sabe por que isso acontece? É o que eu falei mais cedo. O Bolsonaro é um símbolo mundial hoje que sobrou da civilização humana. Ele é esse símbolo. Então, porque, Zé Maria... só um parênteses assim, mais filosófico. Nós temos o teocentrismo, Deus no centro. Nós temos o antropocentrismo, o homem no centro. Só que agora é pior. Não serve mais o homem no centro. Tem que destruir o homem e colocar outra coisa no lugar dele. Chama transhumanismo isso. O Bolsonaro é esse homem raiz brasileiro que ama Deus, a pátria, a família, defende esses valores, sem discutível, ele defende mesmo. E é esse homem raiz que a humanidade hoje combate. Pega um Macron, pega um Trudeau no Canadá, uma Merkel, compara com o que é o Bolsonaro. Mas o padrão para a nova ordem mundial é Trudeau, é Macron, é Merkel. Então, essa é a realidade. Se nós não entendemos o que ocorre lá fora do Brasil, não vamos entender o que ocorre aqui dentro. Pra gente. Nova York tá uma beleza, né? Tá uma beleza. Não, desastre total. De Blasio é o prefeito, o governador Cuomo, péssimo. O Cuomo até saiu agora, entrou uma senhora horrorosa também em matéria cultural, em matéria de política. A cidade está destruída, não está destruída. Nova York vai à falência como nunca aconteceu na história. Los Angeles, a Califórnia. O que está salvando os Estados Unidos é que tem mais ou menos uns 25 estados conservadores que estão evoluindo bem. A Flórida é um exemplo, é um sucesso total. Então, quer dizer, eu quero salvar os Estados Unidos, mas o resto que está na mão dos democratas, tá Chicago. Chicago virou uma zona de guerra. Está morrendo gente todo dia. Nova York está a caminho da Venezuela. Sim, Chicago também, Los Angeles também. Los Angeles a caminho da Venezuela, por causa de governos socialistas. Né? Foi muito quente os bastidores da política, do poder essa semana em Brasília. Parece que o Fachin deu uma recuada e parece que vai abrir as portas. Qual a sua avaliação sobre essa questão? TSE, transparência, urna eletrônica? Bom, eu vou só fazer uma pergunta. Quem vai presidir o TSE durante as eleições é Alexandre de Moraes, que acabou de passar por cima do indulto do presidente. Vocês acham que isso vai dar certo? Meu Deus. Só isso que eu pergunto. Vamos falar dos Estados Unidos. Né? Não vou nem falar do Supremo, do TSE, não. Vou falar dos Estados Unidos. Estados Unidos, um país que tem um movimento conservador muito mais organizado que o nosso, muito mais estruturado,
que tem universidade conservadora, tem emissora de TV conservadora, tem uma militância conservadora muito mais organizada que a nossa. Nos Estados Unidos, o Dinesh de Souza, que é um cineasta, lançou um filme que está em stream, quem quiser assistir, em que ele conta a história de como se tentou fraudar a eleição presidente dos Estados Unidos. Uhum. E ele focou a questão de mulas. O que são as mulas? Como o voto lá foi pelo correio, por causa da pandemia, esse foi o pretexto, milhares de mulas, de pessoas transportando centenas de votos, não se sabe o que estava escrito neles, né? Porque não pode ser ilegal, transportando centenas de votos, depositando esses votos de madrugada em caixas coletoras no país inteiro. Isso foi filmado, documentado. Então, quer dizer, se lá, que é a democracia mais perfeita que existe, ocorreu isso, imagine o resto do mundo. Eu vou levantar uma tese aqui, eu não estou afirmando que isso aconteceu, mas se as elites globais agora controlam os sistemas eleitorais no mundo, seja na França, seja aqui nos Estados Unidos, como ficou demonstrado que realmente controla, seja em outros lugares, acabou a soberania individual. Acabou a soberania do povo. O sufrágio universal não existe mais. Se elas conseguirem, de alguma maneira sofisticada, alcançar esse controle, acabou. Então, quer dizer, essa questão do voto ela é fundamental. Não adianta a pessoa ficar discutindo, se lançar candidato, ficar debatendo, se isso não for sanado. Não adianta. E as Forças Armadas estão certas, porque elas foram convidadas. Não para jogar confete, para fazer uma análise, elas fizeram. Existe um núcleo de guerra cibernética dentro do Exército, um dos melhores do mundo. E foi o que foi usado para analisar, o pessoal do ITA, do INE, para analisar a questão eleitoral. 700 observações, que eu saiba, no mínimo. E não é só divulgar, não. Nós temos que resolver o problema. Como é que vai resolver o problema? Que o TSE vai divulgar os documentos solicitados sobre o processo eleitoral e as urnas. Por que as Forças Armadas querem essa divulgação, professor Cristóvão? Não, na verdade, elas estão tentando, porque elas têm, as Forças Armadas no Brasil têm uma preocupação sincera de um processo eleitoral transparente, até porque o Bolsonaro é o candidato das Forças Armadas, isso é óbvio, ele é um militar, não é? Muito ligado ao Exército, sempre foi. Então ela quer que seja uma eleição justa. Quer que seja uma eleição justa. Como tem que ser realmente. E como houve uma resistência do Barroso, fez duras críticas, né, há poucos dias, a isso, eles estão pressionando. Mas eu acho que não é só para divulgar, é para que a opinião pública saiba o que está acontecendo e pressione por melhorias. O que as Forças Armadas requisitaram de fato? E foi o que mais incomodou o TSE. Existe uma sala secreta, uma sala cofre, que pouquíssimas pessoas têm acesso, acho que em torno de 20 pessoas. E nessa sala cofre que se define os resultados eleitorais. Hoje nem os cartórios locais processam nada, só enviam para o TSE. Isso começou da eleição municipal passada para cá. Você se lembra bem disso. Então, o que os militares pediram? Que fosse feito um anexo à sala cofre para os militares terem o mesmo acesso que você tem dentro da sala cofre. Para que eles acompanhem essa eleição online em real time. É isso que eles queriam. Não foram atendidos até hoje. Imagino que vão pressionar por algo nesse sentido. O presidente, na live de ontem, já disse que vai contratar uma empresa, seja através do partido dele ou de outros somados, é o PL, parece para fazer uma auditoria permanente até antes, durante e depois. Podemos nos desviar do foco. Qual é a sua avaliação sobre essa questão de Bolsonaro e Petrobras? Não, eu acho o seguinte, o presidente está no papel dele, é ano eleitoral, ele vai pressionar mesmo, é o papel dele. Acho que a Petrobras tem que ser administrada como empresa, de fato. Defende, inclusive, uma quebra do monopólio do petróleo, acho que tem que ter concorrência, seja na distribuição, no refino. A Petrobras não consegue, até por causa da corrupção que houve nos últimos anos, refinar todo o petróleo que nós precisamos. Tem que trazer iniciativa privada, trazer mais empresas, gerar concorrência dos postos, das refinarias, da própria exploração. Isso tem que mudar, na minha opinião. Primeiro ponto. Mas, sendo prático, né, no curto prazo, eu acho que a questão tributária pesa muito. Eu acho que tinha que haver um repensar na questão do ICMS. Está se tentando alguma coisa, mas com muita resistência de muitos governadores que têm uma questão ideológica envolvida, no Nordeste principalmente. Mas a questão do ICMS é flagrante. Quer dizer, o preço que sai da refinaria é bem abaixo do preço que está na bomba. Então dá para tentar achar um meio termo nisso aí, sem prejudicar muitos estados, mas beneficiando o consumidor no final, na ponta.
Então, vai ter que buscar uma solução por isso. Só que é difícil, porque os governadores têm o seu interesse ideológico, no Nordeste principalmente, onde inclusive existem muitas refinarias, como lá em Camaçari. Você tem a questão da eleição, não é? Por exemplo, nós tivemos agora uma decisão do Supremo que derrubou a redução do IPI, sob a alegação de que ano eleitoral não pode ter benefício. O que é isso? Não é um benefício com retrato de alguém, é algo genérico, que sempre a competência. A legislação tributária permite que o IPI seja modificado diariamente pelo governo federal. Permite isso. Então, quer dizer, não justifica você derrubar essa medida. Mas qual que é o jogo? O jogo é o seguinte: quanto pior, melhor. Quanto pior for a sensação econômica para o povo, o que eles pensam, mais fácil seria a vitória do outro candidato. É isso que eles estão pensando. Então, assim, é muito difícil, Luiz. A posição que o Bolsonaro tem hoje em um ano eleitoral é a pior possível. Nós vamos ter que estar à espera de um milagre realmente. Pois é. Por falar em milagre, esse milagre não aconteceu com o Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin, o vice de Lula, deu Covid, né? E parece que não vai participar aí da festa de lançamento do... Vai participar de forma virtual. A vacina não ajudou, não? Como é que funciona esse negócio, professor Cristóvão? Não, se você for entrar no meio de vacina, você vai cair com essa live, Luiz. Não, então não entra não, não entra não. Não vou entrar não, porque eu conheço gente com 4 doses, teve 3 vezes a doença e assim por diante. Então, não vou nem comentar, né? Não vou comentar dos 500 bilhões que o governo distribuiu para os estados, os desvios que ocorreram, o consórcio do Nordeste, assim por diante. Né? O governador do Nordeste, Rui Costa. Rui Costa da Bahia. Da Bahia, alegado por não falar inglês, fez contrato com uma empresa de maconha, que tem hemp no nome, hemp é maconha em inglês. Quer dizer, é um escárnio, né? Isso é piada. A piada vem pronta. Então, esse é o Brasil. Né? Eu acho que nunca foi tão fácil fazer uma escolha eleitoral. Eu acho que está tão fácil. Qualquer pessoa com honestidade, que não está vinculada a nenhum esquema político, de cargo, sei lá do que, ideológico, vai ter muita facilidade em votar esse ano, Luiz. Não está difícil, não. De repente, a Adélio pode ser solto. Como é que o senhor vê, professor Cristóvão, seu ponto de vista? Não, eu acredito que se Deus o livre isso aconteça, né? Já passou aquele sofrimento naquela época, aquela tristeza, e até hoje o Bolsonaro sofre as consequências daquilo. Apesar da leviandade, né, dos seus adversários, da falta de caráter mesmo, porque é uma pessoa que não se compadece do que aconteceu, não tem caráter. Ponto. Não interessa a questão ideológica, é o de menos. A pessoa não tem caráter. É o que eu falei de coragem, né? São valores que transcendem ideologia. A pessoa não tem. Agora, se Deus o livre isso acontecer, acabou o jogo. Vai pôr quem no lugar dele? O Mourão? Tem jeito, né? O senhor não confia no Mourão, não? Não, eu acho que o Mourão, ele tem... Não é que eu não confio, eu acho que a cosmovisão dele não é a mesma do Bolsonaro. O Mourão, ele é no máximo positivista, liberal. O senhor acha que ele é meio melancia? Ele tem compromisso com a causa conservadora, essa é a minha opinião. O senhor acha que ele é meio melancia? Não é que ele é melancia, é porque existe o positivismo, que dominou o exército por décadas e séculos. O que é o positivismo? É uma visão materialista da realidade e que defende a ideia de um Estado tecnocrático, que coincide com o que a nova ordem mundial quer para o mundo. Então o Mourão tem essa cosmovisão, não é? E muitos militares têm. O Bolsonaro é um militar, mas ele conseguiu abraçar essa causa humana, essa causa conservadora, desse legado cristão transcendente, que um positivista não consegue enxergar. Então o problema do Mourão é filosófico. Não tem nada contra a pessoa dele. Ele tem um problema filosófico. Se ele assumir o poder ou ganhar a eleição na ausência do Bolsonaro, que eu acho difícil também acontecer, porque ele não tem esse carisma, mas se isso acontecer, ele vai abraçar a nova ordem mundial, que é o grande problema que nós estamos enfrentando desde a pandemia, inclusive. Mourão tem caráter, é uma pessoa de caráter, né? Tem uma história bonita, mas é positivista, aquilo que o professor Olavo de Carvalho dizia, que todo militar ou todo grupo militar positivista acabou sendo sucedido por comunista. Ele abriu as portas para o comunismo, né? Então, quem é que liberou a universidade e grande mídia para a esquerda nos anos 60 e 70? Foram os militares, através do Golbery. O Golbery que tinha ligações muito fortes com a nova ordem mundial já naquela época. Confia em Deus. O Bolsonaro é o campeão que o povo escolheu para estar diante das elites arrogantes e presunçosas. Não tem outro campeão. O campeão é ele. Todo arquivo vivo acabou morrendo. Qual é o risco que corre Adélio
se ele for solto? Eu vou responder com uma ironia. Eu, se fosse o Adélio, me fingiria de louco no dia da audiência. É isso. Bom, é aqui, fantástico, essa eu não tinha ouvido. Neuza Arantes, o que é o Centrão que as pessoas falam, professor Cristóvão? Vamos lá. O Centrão é um grupo de políticos que estão no Congresso, de grande peso, o número é grande de pessoas envolvidas, e que não tem uma ideologia, entre aspas, e muitos são fisiológicos, apoiam seus próprios interesses, né, suas carreiras políticas. Esse é o Centrão, é fisiológico. Não tem compromisso com nenhuma ideologia, quer o poder. Infelizmente, para governar no Brasil, você tem que ter uma aliança com eles, senão você não governa. Bolsonaro, de forma inteligente, estratégica, se apoia no Centrão no que é possível, nas pautas que são possíveis, para poder governar. Mas a realidade é que o Centrão existe por culpa nossa, como eleitores. Porque nós votamos essas pessoas. Você tem um Renan Calheiros lá dentro, você tem um Fernando Collor de Mello. Nós votamos neles. Omar Aziz. Omar Aziz, que agora impediu a redução do IPI, alegando problemas com a Zona Franca de Manaus, que é uma bobagem. Não justifica. Então, quer dizer, tudo isso também é culpa do eleitor que escolhe mal o seu candidato. Ou troca o voto por uma botina, ou por dinheiro, ou por um cargo comissionado, não é? E aqui em Goiás mesmo isso acontece, a gente sabe disso, né? Quem está no meio disso sabe que isso acontece. Então, quer dizer, se isso não mudar, vamos ter muitos centrões. O Centrão é só um nome, mas são pessoas que nós colocamos lá, que se alternam, mas carregam essa fisiologia, esse não compromisso com o interesse público, não tem compromisso com nada, a não ser que com as suas próprias carreiras. E essa que é a realidade. Isso tem que mudar, só vai mudar com o eleitor se conscientizar. Claro, nós precisamos ter um sistema eleitoral confiável. Tá? Eu preciso ter a segurança que meu voto vai para a pessoa que eu indiquei. Eu espero que nós tenhamos essa segurança. O senhor acha que Bolsonaro tem chance de ganhar essa eleição? Como é que o senhor está vendo essas pesquisas? Não, eu vou pegar as notícias da grande imprensa. A própria Gleice Hoffmann está se desentendendo com o marqueteiro, se desentendeu com o Zé Disseu, se desentendeu com todo mundo. Esse dia ela tentou agredir uma pessoa que estava falando mal do Lula no local público. Então, quer dizer, estão desesperados. Desespero não é por acaso. Qual que é a verdade? Como eu disse mais cedo, Bolsonaro é um símbolo de resistência de um povo que está despertando. Gostem dele ou não. O Lula é o pior candidato possível. Ele é o anticandidato. Ele tem um telhado de vidro do tamanho do Monte Everest. Então, quer dizer, não podia ter escolhido o pior candidato. Aliás, o Ciro Gomes como candidato. Mas colocar o Lula foi a pior escolha. Mas por que colocaram o Lula? Porque o PT não divide sua glória com ninguém. Esse é o ponto. E o Lula é o pior candidato. Ele é o anticandidato. Para piorar, está num sincericídio há semanas. Contando exatamente o que fará conosco. Ele vai oprimir a classe média, tirar o poder de compra da classe média. Já falou isso abertamente. Ele vai perseguir a igreja, perseguir a própria imprensa, que o defende hoje, com o controle da mídia e da internet. Ele vai ser um braço dos interesses da nova ordem mundial no Brasil, que é totalitária, que é arrogante, que é presunçosa. Então, quer dizer, isso está confessado nas falas dele. Ele admite, vai pôr o MST para governar. Então, quer dizer, ele não está escondendo nada. Se ele ganhar, não podemos afirmar que ele não disse a verdade. Ele disse exatamente o que fará conosco. Não pode reclamar. Então, as coisas são muito claras. Ele é o anticandidato. Por isso, na minha opinião, se a eleição ocorrer de forma normal, Bolsonaro está eleito. Essa é a minha opinião. Obrigado, deixa eu falar Eduardo. uma coisa sobre o Dória, se me permitir, Luiz. Sim, pode sim, pode sim. Não, eu quero dizer o seguinte, o Dória ele é um exemplo que serve a todos os governadores do Brasil. Muitos governadores são candidatos na reeleição. Alguns tiveram a vergonha na cara de sair a Senado, outras coisas. Porque viram que não iam ganhar. A questão é a seguinte, muitos governadores acham que as pessoas vão esquecer o que eles fizeram na pandemia. Não vão. Não vão. Porque o que eles fizeram foi imperdoável. Bater em trabalhador em praça pública, em mulher, fechar com solda, comércio, proibir o empresário de entrar na sua própria empresa, que é o que está acontecendo no Nordeste em vários momentos, tirar pastor e padre de dentro de igreja, fazendo culto online, se aconteceu no interior de São Paulo. Então, quer dizer, eles vão pagar um preço político pelo que fizeram na pandemia. Por terem dado ouvido aos especialistas. Da nova ordem mundial. Os especialistas da nova ordem mundial. Inclusive no Brasil.
É. O Vidal está dizendo aqui e os guarda-chuvas do Lula. Você ouviu os guarda-chuvas do Lula? Pois Lula, é. O Lula que fala que vai acabar com os tubos de tiro. Aí quem vai, o segurança vai treinar onde? Lá na Granja do Torto? Então, quer dizer, é uma hipocrisia que não tem tamanho, né? Deixa o Lula falar, pessoal. Deixa ele falar. Deixa ele ser sincero. Isso é importante. Sinceridade é tudo. mas o Lula for sincero, melhor para o povo brasileiro, porque ele está revelando. Deixa ele falar. Se ele ganhar a eleição, ninguém pode reclamar, porque ele está dizendo que vai fazer. O que ele vai fazer? Não, já falou que vai colocar um ministro da Economia político. Quando ele afirma isso, quer dizer o quê? Que ele vai ser o ministro da Economia. Agora você imagina o Lula ministro da Economia. A moeda nossa igual da Venezuela. Pensa a moeda do Sim, Brasil. Sim, vai injetar dinheiro na Venezuela, ajudar o Maduro, né? Então, como ele fez com Cuba, quando era presidente, como fez com Angola. Se o Brasil está sobrando dinheiro no Brasil, por que não vai fazer isso? Tem que fazer. Não é brincadeira, né? A pessoa sofre. Mas para Lula isso não é problema não, porque para quem roubou uma Petrobras inteira, um celular... É o mesmo Lula que afirmou que tem dó de quem rouba o celular, não da vítima, né? Como aquele menino que sofreu aquele horror lá em São Paulo. Então, quer dizer, gente, como eu falei mais cedo, eu vou terminar dizendo isso, Luiz, nunca foi tão fácil escolher ou não votar um determinado candidato. Nunca foi tão fácil.